Então, nós vamos dar início, né, à resolução do exercício, depois da aula. Para que vocês tenham uma ideia, nós vamos começar aqui com o exercício 1. Acredito que esse tamanho esteja razoável para que vocês possam enxergar bem. No primeiro exercício diz o seguinte, gente. Qual a principal diferença da tabela periódica de Mendeleev em relação às tabelas que dispomos hoje, como da IUPAC? A questão toda é o seguinte: todas as tabelas que foram desenvolvidas, né, há tempos, no início, desde Dobereiner, né, passando pelo Chancortois, e até chegar ao Mendeleev, foram tabelas periódicas que foram organizados, os elementos químicos foram organizados com base na massa atômica. Enquanto que a tabela periódica elaborada atualmente, nas tabelas atuais, elas são tabelas que são organizadas com base no número atômico. Por isso que está escrito aqui, as tabelas de Mendeleev eram organizadas pela massa molar dos elementos químicos, enquanto que nas tabelas atuais, esta organização se dá através do ordenamento dos elementos pelos seus números atômicos. Tudo bem? Segunda pergunta. Os elementos sódio e magnésio estão localizados no terceiro período da tabela periódica, enquanto que o rubídio e o estrôncio estão no quinto período. Qual a camada e o subnível dos elementos de valência? Qual a camada e o subnível dos elétrons de valência desses compostos? Bem, se você, assim, para a gente ter uma base, né? Ele está falando para a gente trabalhar o sódio e o magnésio, né? Estão localizados no terceiro período da tabela periódica, enquanto que o rubídio está no quinto período. Ele quer saber qual que é a camada e o subnível. Bem, a camada não é difícil a gente saber, porque o próprio período já identifica qual que é a camada de valência. Se sódio e magnésio estão no terceiro período, é porque os seus elétrons de valência estão no terceiro período. Então, sódio e magnésio, o N é igual a 3. O subnível, que está escrito igual a S, vamos ver aqui na tabela periódica, o sódio e o magnésio. Opa, me desculpem. Vamos passar aqui na tabela, sódio e magnésio. Veja, sódio e magnésio, sódio está melhor aqui com esta caneta. Sódio e magnésio está aqui, o sódio está aqui, o magnésio está aqui. Veja, ambos são elementos representativos que estão no grupo 1 e 2. E este grupo aqui é um grupo em que é um bloco de elementos químicos cujos orbitais mais energéticos são orbitais do tipo S. Então, se nós observarmos aqui como resultado, o subnível do sódio e do magnésio é o S. Já o rubídio e estrôncio, que estão no quinto período, e o quinto período representa a quinta camada de valência, N igual a 5, o subnível, não sei, vamos ver aqui o rubídio e quinto período, aqui olha, rubídio e estrôncio. Também camada S, como é o caso do sódio e do magnésio, como está aqui. Tudo bem? Vamos verificar aqui, olha. Exercício 3. O nitrogênio, o carbono e o índio são considerados como elementos químicos naturais. O que são elementos químicos naturais? Elementos químicos naturais são elementos químicos que apresentam o número atômico menor ou igual a 92, que é o caso do urânio. Tudo que tiver menor ou igual a 92 são elementos químicos naturais. O exercício pede para que a gente considere nitrogênio, carbono e índio. Nitrogênio, carbono, índio. Todos eles têm número atômico menor do que o urânio, portanto são naturais, portanto verdadeiros.
O tálio, o ósmio e o plutônio, são considerados elementos químicos artificiais. O plutônio, ele está aqui. Deixa eu só apagar, porque senão vai ficar muito... com muitas informações. Deixa eu só tirar aqui. O plutônio, ele está aqui. O ósmio está aqui. Qual outro? O tálio está aqui. E ele está falando que são todos, pelo que eu entendi aqui, são considerados elementos químicos artificiais. Não. O único que é artificial é o plutônio, porque os outros dois têm número atômico menor que 92, então é falso, como está aqui. O bismuto e o germânio são elementos químicos não radioativos. São elementos químicos não radioativos. Bismuto e germânio. Germânio e bismuto. Vamos lá achar ambos. Germânio. Vamos achar o bismuto. O que acontece? Os elementos que apresentam número atômico menor que 84, são elementos químicos que podem apresentar isótopos radioativos. Aqueles que apresentam números atômicos maiores ou iguais a 84, todos os isótopos são elementos químicos que apresentam isótopos radioativos. Então, a diferença é o seguinte: menor que 84, podem existir isótopos radioativos. Maior que 84, existem isótopos radioativos. Então, bismuto é menor que 84, germânio é menor que 84. Eles podem apresentar, mas não significa que eles apresentam. Aqui está afirmando que eles são elementos radioativos. Aqui estão afirmando que bismuto e germânio são elementos químicos não radioativos. Não dá para afirmar isso, que eles não são, né, radioativos. Eles podem não ser, mas não posso falar que eles são elementos químicos não radioativos. O plutônio e o európio são elementos químicos radioativos. Plutônio, deixa eu apagar um pouquinho. Só um minutinho. Plutônio, que está aqui. Európio, que está aqui. Aí eles estão perguntando, plutônio e európio são elementos químicos radioativos. Veja, o plutônio é verdade, porque todo elemento químico com número atômico superior a 84, ele pode apresentar isótopo radioativo. O európio é 63, é menor que 84. Então, não necessariamente. Então, também é falso. O elemento químico rádio não possui isótopo radioativo. Rádio aqui. Está falando que o elemento químico rádio não possui isótopo radioativo. Não possui isótopo radioativo significa que ele tem um número, deve ter. Bem, primeira coisa, ele tem um número atômico maior que 84. Então ele possui sim um isótopo radioativo. Falar que ele não possui isótopo radioativo é falso, é mentira. Número 4, vamos lá. Assinale verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. O hidrogênio, o nitrogênio, o flúor, o cloro e a família dos gases nobres são os elementos químicos que são encontrados na natureza no estado gasoso. Veja bem, gente, não é verdade, porque além do hidrogênio, além do nitrogênio, além do flúor, além do cloro e além da família dos gases nobres, existe o oxigênio. Por isso que está errado. Segundo, o bromo e o mercúrio são os únicos elementos químicos encontrados na natureza no seu estado líquido. É verdade. O bromo, né,
e o mercúrio são os únicos elementos químicos encontrados na natureza na forma, assim, encontrados na natureza no estado físico líquido. Então é verdadeiro. O sódio pode ser considerado como um metal e o índio como um não metal. Veja, o sódio está aqui. O índio está aqui. Só deixa eu apagar aqui para não ficar muito essas marcas. Veja, a questão toda é que tanto sódio, né, tanto sódio quanto o índio estão numa região que são regiões de compostos metálicos. Os compostos não metálicos, eles começam daqui, olha. Daqui para cá. Você está entendendo? Ou seja, daqui para cá. Então, aonde eu pintei aqui em amarelo, eles são... Então, aqui, aonde eu pintei aqui em amarelo, esses elementos são considerados não metálicos. O índio e o sódio são considerados como elementos metálicos, né? Como elementos metálicos. Então, aqui está falando o seguinte: o sódio pode ser considerado como metal e o índio um não metal. Não, não é verdade. O índio ele é metálico. Todos os gases nobres apresentam a última camada de valência completa com 8 elétrons. Veja bem, essa afirmação estaria certa se a gente colocasse assim, exceto o hélio. O hélio apresenta 2 elétrons, por isso que é falso. Por último, a família dos metais alcalinos terrosos compreende os elementos químicos. Veja bem quem que são os alcalinos terrosos, gente. Os alcalinos terrosos são esses aqui, olha. Opa, só um minutinho. Vamos apagar tudo. Só um minutinho, tá? Os alcalinos terrosos são esta família aqui, ó. Essa aqui. Esses aqui são os alcalinos terrosos. Então, esse aqui é a família dos alcalinos terrosos. Veja que lá no exercício eles mostraram a família dos alcalinos, que é esta aqui, ó. Eles mostraram aqui, olha, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, césio e o frâncio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, na verdade, não é família dos alcalinos terrosos, sim, esses daqui são dos alcalinos, por isso que é falso. Quinto, quais são os períodos e as famílias dos elementos químicos bromo e césio? Mostre como chegou a essa conclusão sem usar tabela periódica. Veja bem, gente. Eu vou fazer só o do bromo e o do césio é o mesmo raciocínio. O que você tem que fazer? Você pega o bromo, pega o número atômico dele, que é igual a 35, e faça a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Vamos ver se tem 35. 2 com mais 2, 6, 10. 2 com mais 6 com mais 2, 10. 30, 35. E aí você vai fazer a separação em grupamento de orbitais que apresentam a mesma energia. Como você vai saber quando eles têm a mesma energia? Você parte da primeira camada, que tem um número quântico principal 1. À medida que você vai passando pelos orbitais, mudou o número quântico principal, você passa um corte. Então, 1 passou para 2, cortei, separei o primeiro nível, que é o primeiro período. 2, 2, 3. Opa, corto. Então, esses 2 orbitais estariam no segundo período. 3, 3, 4. Corto. Esses 2 orbitais estariam no terceiro período. 4, 3, 4. Veja, 3 é menor que 4. Então, a gente não pode cortar porque ele é um número quântico menor do que o 4. Então, aqui o maior é o 4, então seria o quarto período. O
que isso permite nos concluir? Esse aqui é a camada de valência, número 4, e por ser a camada de valência, se considera-se que o bromo está no quarto período. E para saber o número e a família em que o bromo está, eu pego e somo 5 mais 10 mais 2. Está aqui, 2 elétrons, mais 10 elétrons, mais 5, 17 elétrons, família número 17. Raciocínio idêntico para ser feito com o césio. Última questão a ser resolvida, eu vou resolver apenas a questão A. A, B nós vamos ver na próxima aula. Organize os elementos químicos em ordem decrescente de raio atômico. Justifique o motivo para a ordem apresentada. Veja bem, ferro, ferro, Z igual a 26, faça a distribuição eletrônica. Rutênio, 44, faça a distribuição eletrônica. Ósmio, Z76, faça a distribuição eletrônica. O que acontece, gente? Quando a gente parar para observar, qual que é a diferença entre estes três? Ferro, rutênio e ósmio. Veja bem, vamos verificar aqui. Deixa eu só apagar. Vamos tirar essas marcas. Veja. Cadê? Ferro, rutênio e ósmio. Ferro, rutênio, ósmio. São elementos que estão na mesma família. Lembre que eu falei para vocês, eles querem que nós façamos, organize os elementos em ordem decrescente raio atômico. O que acontece? Quanto mais nós caminhamos de cima para baixo, estamos aumentando o número de camadas de valência preenchidas. Os elétrons do ósmio estão muito mais afastados do núcleo do que os elétrons do ferro. Os elétrons do ferro estão muito mais próximos ao núcleo do ferro do que os elétrons do ósmio. Então, o raio atômico do ósmio é muito maior do que o raio atômico do ferro. O ferro tem um raio atômico menor do que o ósmio. E se a gente pegar e olhar aqui a configuração eletrônica, você veja aqui, olha, o ferro tem como camada de valência a camada 4s2. O rutênio tem a camada 5s2. O ósmio tem a camada 6s2. Veja, são camadas cada vez mais externas, cada vez mais longe. Por isso que o ferro, aqui está falando de ordem decrescente raio atômico. Decrescente significa o maior vai ficar na esquerda, o menor na direita. O ósmio é o maior, vai ficar aqui do lado esquerdo. O ferro é o menor, o rutênio fica no meio, e aí é só escolher o símbolo. O ósmio é maior do que o rutênio é maior do que o ferro. E esta aqui é a ordem decrescente do raio atômico. Pesada, hoje é isso. Nós vamos continuar fazendo os exercícios 6B e vamos terminar esse exercício e vamos fazer os exercícios da prova na aula que vem, beleza? Abraço a vocês aí, tudo de bom.